Você já ouviu falar de copywriter? Não? Pois sabia que esta é considerada a profissão do futuro. Mas fique comigo até o final desse vídeo que vou te mostrar como você pode transformar isso em negócio lucrativo. E melhor, com baixo investimento. Para início de conversa, é bom deixar claro o que é um copywriter. Ele é um redator que, além de saber escrever bem, consegue usar algumas táticas de persuasão em seus textos, a fim de fazer com que o leitor tome uma decisão. Exemplo: como baixar um e-book, ou mesmo adquirir um serviço. Ou seja, ele precisa aplicar elementos textuais que geram conversões. Com as empresas cada vez mais digitalizadas, tem crescido a busca por profissionais que saibam fazer um bom copywriting. Assim, podemos dizer que investir nessa área trará muitas vantagens ao seu negócio. Bem, já falamos que é necessário ter noção de algumas técnicas. É isso que dará qualidade às suas criações. Até porque, se o resultado não ficar do agrado dos clientes, eles deixarão de contratar você. Apesar de algumas exigências, isso não quer dizer que será tão difícil assim conseguir os primeiros jobs. Com alguns segredos, logo você poderá começar. E fique tranquilo, não falaremos aqui daqueles clichês já bem conhecidos como estude bastante, pague um curso caro ou dedique vários dias para fazer um portfólio imenso. Focaremos na parte mais prática, que fará você dar vários passos à frente de muitos colegas que já estão no ramo há algum tempo. Então, vamos lá? Crie um portfólio mínimo viável. Os clientes se preocupam em dar uma olhada no estilo do seu trabalho antes de contratá-lo. Isso acontece principalmente em plataformas que permitem que o contratante escolha um redator específico para cada um dos pedidos. Nesse caso, se você tiver uma amostra do seu trabalho, ganha alguns pontos de credibilidade, porque mostrará aos clientes que tem habilidade justamente naquilo que eles buscam. Ou seja, você terá um foco e o seguirá. Essa é uma postura mais eficiente, ao invés de atirar para todos os lados e enviar propostas genéricas que deixam a desejar e não fazem o cliente sentir confiança. Exemplificando, imagine que você encontrou um pedido sobre um texto de roteiro para o vídeo e se interessou bastante por ele. O que você precisa ter no seu portfólio? Nesse caso, é justamente uma amostra de um roteiro, entende? Nessa situação, não adianta enviar aquele e-book fantástico ou aquela poesia maravilhosa, porque não é isso que fará o cliente perceber sua capacidade no que ele deseja. Sabe o que é mais interessante nisso? É que a maioria dos outros freelancers fará exatamente o contrário. Eles mandarão um portfólio imenso para mostrar sua vasta experiência, pecando pela falta de objetividade. Pois o que o cliente quer, naquele momento, é apenas encontrar alguém hábil para a sua necessidade. Você pode estar se perguntando: mas e se eu nunca tiver feito algo parecido com o que ele procura? Bem, nesse caso, você tem a opção de criar uma amostra fictícia. Ela será pequena e pode ter aproximadamente de 200 a 40 palavras, já que o objetivo é apenas mostrar a sua competência ao cliente. Além disso, você não precisa se preocupar em enviar algo que seja exatamente o pedido dele. Se, por exemplo, ele quiser um texto sobre 8 lugares para visitar em Santa Catarina, você pode mandar um sobre 3 lugares para visitar em São Paulo. E caso você se interesse por um job mais específico, que não sabe ainda produzir, por exemplo, um e-mail marketing, o Google está aí para ensinar vários ótimos truques sobre o assunto. Em resumo, mostre um ou alguns trabalhos que podem ser fictícios, não precisam ser grandes, mas que atinjam um objetivo relacionado ao que eles precisam. Nota do editor: veja mais dicas sobre como criar um portfólio impecável aqui. Portfólio de redator. Aprenda como criar um portfólio impressionante. Como encontrar seus primeiros clientes. Há alguns anos atrás, era normal que algumas empresas enviassem e-mails a possíveis clientes, que profissionais recomendam. Mas hoje, esse tipo de estratégia já quase não é usada pelo efeito contrário que estava tendo. Você já parou para pensar sobre o efeito disso? Da mesma forma, quando você faz propaganda sobre si mesmo nas redes sociais como Facebook e Instagram,
pode até dar algum resultado. Mas coloque-se no lugar de um cliente e pense: você contrataria o serviço de alguém que nunca viu na vida e cujo trabalho não teve a oportunidade de conhecer por essas redes sociais? Você sentiria falta de uma garantia da qualidade e da pontualidade da produção? Sabendo disso, se você ainda for iniciante e não tiver experiência, saiba que agir assim, na maioria das vezes, é uma perda de tempo. Use plataformas. Mas quando você começa por meio de plataformas que unem você aos clientes, esse início tende a ser mais fácil. Ter meu blog é uma boa ideia. Sim, a criação de um blog pode ser ótimo, mas isso serve como uma estratégia complementar. É uma forma de você se tornar um pouco mais conhecido, praticar sua escrita e encontrar a sua voz. No entanto, você precisará se dedicar a impulsioná-lo para que futuros clientes cheguem a ele. Além disso, é possível que alguns peçam comprovação de experiência ou referências com antigos contratantes. Se você ainda não tiver feito nada parecido com o que o potencial cliente busca, provavelmente ficará perdido, sem saber como deixá-lo seguro e fechar o negócio. Isso sem falar no risco de ser vítima de golpes. Então, ainda que um blog seja uma boa tática, é necessário dedicar bastante energia e tempo certo no trajeto. Entenda a necessidade do cliente. Quando entramos nesse meio de redação freelance, percebemos que, por mais que todos os trabalhos exijam uma boa escrita, cada cliente tem pedidos e necessidades diferentes. Alguns precisarão de uma linguagem leve e informal, que ensine aos leitores conceitos de marketing digital, por exemplo. Outros poderão pedir um e-book mais formal para um público composto por médicos e estudantes de medicina. Este segundo caso está cada vez mais frequente em todos os campos de conhecimento. Assim, a grande experiência de um copywriter será irrelevante se ele não entender conceitos técnicos ou ter o mínimo de conhecimento na área requerida. Já aquele redator inexperiente, mas com um profundo conhecimento de um determinado tema, terá mais chances de apresentar um conteúdo fantástico que atinja os objetivos do projeto. E mais uma vez, as plataformas são lugares que entregam oportunidades a esse novo freelancer. Ou seja, estar nesse mercado há anos pode ser vantajoso em alguns casos e permite que alguém tenha mais facilidade em construir um brand pessoal. Mas não é apenas isso que os clientes procuram. O que eles buscam é alguém que não reproduz um conteúdo genérico e que compreenda aquilo que escreve. Nesse contexto, o profissional que tiver mais capacidade para produzir textos técnicos terá a vantagem. Faça uma pesquisa de mercado. Algumas vezes, o cliente não exige experiência. Quando isso acontece, significa que ele realmente quer alguém que faça um trabalho com informações relevantes, com qualidade e garantia de entrega. Mas não pense que apenas isso assegurará o seu sucesso. As demandas do mercado mudam constantemente dessa forma. É preciso se adaptar a elas para ser um redator 5 estrelas. Por exemplo, noções de SEO são fundamentais para que os artigos atinjam um bom ranqueamento no Google. Assim, você precisa entender de conceitos como palavra-chave e escanabilidade e acompanhar as mudanças dos bots nesse campo. Se você gostou do vídeo, mas não sabe por onde iniciar, busque por cursos no Google. Existem plataformas que dão o curso gratuito. O copywriter tem um mercado gigantesco pela frente, pois eles estão sendo procurados por todos aqueles que querem ver a sua empresa, seu negócio e suas redes sociais crescerem e se firmar no mercado. E você pode transformar isso em um negócio extremamente lucrativo e, o que é melhor, trabalhando em sua casa. E lembre-se, esse não é o único tipo de negócio que você pode se interessar. Aqui no card, deixamos uma lista e uma playlist completa com mais negócios que você pode criar dentro da sua casa. Se tiver algum tema que queira que nós falamos, também deixe abaixo nos comentários e podemos trazer um próximo vídeo. Boa sorte!